João 16, verso 33. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pois ela é plena em nossas vidas, ela edifica as nossas mentes, os nossos corações, em Cristo Jesus. Então nós agradecemos porque dependemos do Senhor em todas as áreas. Assim como cantamos aqui, Senhor Deus, a orarmos, Senhor Deus, escuta, Senhor Deus, o nosso clamor, porque nós dependemos do Senhor em todas as áreas. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos proteja de uma maneira plena. E fale, Senhor Deus, em nossa mente, em nosso coração, no nosso espírito. Fale às pessoas agora que estão nos ouvindo, Senhor Deus, que haja transformação através desta palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta passagem, irmãos, nós estamos lendo aqui o processo conclusivo, que é o último versículo do João 33, João 16, 33. Este é o último versículo do capítulo 16 do Evangelho segundo João. Ele, então, é a conclusão daquilo que Jesus Cristo estava expondo no capítulo, ou estava expondo naquele momento. Ele, na verdade, esse capítulo, Jesus Cristo faz a introdução e começa a apresentar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Mas para ele apresentar, ele dá toda uma gama de situações que deverão ser seguidas, ou deveriam ser seguidas, ou iriam acontecer. E um dos problemas é exatamente esse. Antes de Jesus Cristo concluir, ele só descreve calamidade. Ele fala o quão os discípulos passariam por situações adversas. Diz para eles que eles sofreriam muito, seriam perseguidos, e sofreriam nisso, sofreriam naquilo, e o mundo não daria para eles vida fácil. E hoje nós estamos num estágio tal que a gente pode concluir, sim, conforme Jesus Cristo havia dito, o mundo não nos dá vida fácil. Aqui no Brasil nós não temos tantas perseguições, mas somos perseguidos em termos morais, somos perseguidos em termos de aceitação. Muitos não nos aceitam, eles nos suportam, é diferente. Nós temos situações de crentes que não são aceitos nem dentro do próprio lar. Então, na realidade, eles são suportados. Muitas vezes em nosso serviço nós somos suportados. Literalmente falando, as pessoas não gostam de crente, as pessoas, no contexto geral, mundanamente falando, porque frustra alguns princípios e alguns preceitos morais que eles têm interesse, porque muitas vezes nós entramos como luz em situações adversas que precisa de luz, e isso incomoda muita gente. Nós incomodamos muita gente, e é dessa previsão que Jesus Cristo estava descrevendo. Mas depois que ele fala tudo isto, ele termina dizendo: olha, vai acontecer um tanto de coisa diferente, vocês terão dificuldades para se relacionar, serão levados em tribunais, acontecerá isso, acontecerá aquilo, mas ele termina dizendo o seguinte: mas tenham paz. Ele termina dizendo assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então ele descreve toda uma situação de calamidade e depois termina: eu falei tudo isso para que vocês tenham paz. Agora, como eu vou ter paz em meio a tantas dificuldades? Aí sim, o Senhor dá a fórmula. Ele mostra
como nós teremos paz nele. Neste mundo, vocês terão as aflições que eu descrevi. Contudo, tenham ânimo. Ele diz: sejam animados. Fiquem animados, porque eu venci o mundo. Então, o Senhor venceu o mundo. Ele venceu. Por isso nós vencemos com Ele. Isso tudo vai acontecer porque Ele termina dizendo que tenhamos paz e tenhamos ânimo, porque Ele dá a fórmula. Eu venci. Então, tudo isso que vocês passarão é situação provisória. Então, o nosso problema em Cristo Jesus e o nosso problema diante do mundo não são as aflições. As aflições, o Senhor as venceu. O nosso problema não é o pecado, porque o Senhor também venceu o pecado. O nosso problema não é a morte, porque a morte já foi vencida. Ele ressuscitou e você vai ressuscitar também. Então a morte não te retém mais. Você pode até morrer em termos de corpo, mas vai ressuscitar. Porque aquele que você serve, você tem o espírito daquele que ressuscitou. Então, assim como ele ressuscitou, você também ressuscitará. Então, onde estão os nossos problemas? Nos nossos interesses. Porque a partir do momento que nós interessamos por questões ligadas a nós, por situações efêmeras, passageiras, aí existe a intervenção do mundo. Todas as aflições que nós passamos ou que passarmos, nós deveríamos considerar, ela já está vencida. Se você tem essa mente de consideração, não tem doença que te detém, não tem falta de dinheiro que te detém, não tem dificuldade que te detém, porque você está vendo lá na frente. A situação é provisória. José, quando ele estava dentro do poço, que os irmãos dele julgaram ele num poço seco, ele olhou para cima, provavelmente, e sabia que aquela situação dele era uma situação provisória, porque não era aquilo que Deus tinha para ele. Eu não sei quais as aflições que você está passando, mas saiba, são provisórias. Você vai sair desta, porque o seu estado não é estado de calamidade. Isso é coisa do mundo, para quem não tem recursos, mas o Senhor é o seu recurso. O Senhor é que garante a sua vitória. Por isso é que ele diz: tenham paz, porque eu venci o mundo. Quando José estava na prisão, ele sabia que era provisório. Qual é a calamidade que você está passando? O que tem levado você a ter dificuldade? É provisório. É provisório. É uma questão de tempo para o Senhor te tirar dela. E se também não tirar, você vai para o melhor. Por isso, bem lá no meio, Jesus Cristo está dizendo, ele diz assim, quando ele está falando do capítulo 16, ele fala assim: muitos de vocês irão morrer por situações adversas, mas a morte de vocês será tributo a Deus. Então, até a sua morte é vitória. Eu tinha medo de morrer, mas depois que eu percebi isso, eu percebi que eu vou dessa para melhor. Não que eu comecei a abusar, não estou dizendo que eu quero morrer, mas eu sei que se morrer, eu vou para melhor.
Quando você tem esse estado, você vence as situações provisórias. O que acontecer conosco é tributo para o Senhor. Então, é isso que Jesus Cristo apresenta. Aí, somente Cristo, ele diz assim, eu venci o mundo, eu tenho paz. Somente Cristo é a nossa paz. Somente Cristo. Ele diz assim em João no 14, pouco antes, deixo-lhes a paz e a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Cristo nos dá, ela é diferente da paz mundana. O mundo fica procurando paz, ele busca dinheiro para ter paz, ele guarda dinheiro para ter paz, ele busca relacionamentos adversos para ter paz, mas a nossa paz é uma paz interior, é uma paz dada por Jesus, é a verdadeira paz. Você tem o que o mundo anda procurando, você tem a paz, Jesus Cristo, ele é o quê? O príncipe da paz, não é isso? Então, você tem o sangue da paz, a paz verdadeira é nós que temos, a minha paz vos dou, não igual o mundo dá, paz financeira, eu tenho muito dinheiro e amanhã a sua alma vai ser pedida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho garantias, agora eu estou em paz. Não, a paz é aqui, ó. Você tem essa paz. Por isso é que ele termina o versículo dizendo, não tenham medo, porque a paz verdadeira é o Senhor é quem dá, é o Senhor é quem entrega. Então eu não sei o que você está passando, mas tenha paz, porque você recebeu a paz vinda dos céus para a sua vida. Essa paz é uma paz verdadeira. Neste mundo, todos nós passaremos por aflições. Isso é indiscutível. Por que nós passaremos por aflições? As aflições, elas existem para nos capacitar. E outro fato, as aflições existem para que Deus possa se revelar. Quando nós lemos esse capítulo 16, Jesus Cristo primeiro, ele dá toda uma sistemática, e depois a partir do verso 23, ele se revela. Aí os discípulos começam a entender o que Jesus Cristo está querendo dizer, porque até então, ele fala através de parábola e mensagens, com enigmas que eles não estavam entendendo, inclusive a parte que ele diz assim, eu vou, mas eu volto, agora eu estou com vocês, eu irei, mas depois eu voltarei. Aí eles não entendiam, mas hoje nós entendemos. Então, ele não diz que nós teremos uma vida, ele não diz que nós teremos uma vida sem dificuldades, nós teremos uma vida de dificuldades, e passamos por dificuldades. O grande segredo é entender isso, é entender que, a partir daí, nós temos a vivência com Jesus, Deus quer se revelar, por isso as dificuldades existem, elas existem para nos capacitar, e para que Deus se revele. Nós precisamos das dificuldades. Sem as dificuldades, nós não conseguiremos ou não conseguiríamos ver a Deus ou o que Deus está querendo nos dizer. E como é essa revelação hoje? Por isso esse 16 é para os dias de hoje, esse capítulo 16. É através do Espírito Santo. Ele vai se revelar através do Espírito Santo. Lá no verso 13, ele diz isso, do capítulo 16. Ele diz, eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito da verdade.
Ele vos falará de toda a verdade. Ele vai falar para vocês aquilo que ele ouviu. E vai, continuando nesse pedacinho, dizer para vocês aquilo que ainda vocês não sabem ou não sabiam. O espírito de revelação está em você. Você, por natureza, é um profeta de si próprio. O Senhor tem algo, Ele colocou uma bússola em cada um de nós, para que a gente saiba como ir. Por isso é que a Bíblia diz, quando você estiver indo, ouça essa voz que está dizendo para você. Uma voz vai dizer para você, vá por aqui. É o que a Bíblia diz. Você precisa de criar uma relação com o Espírito Santo, para você ser guiado por essa verdade. O Consolador é para isso. Aí, quando vier as aflições, você entrega ela para o Senhor. Por que nós erramos? Porque nós pensamos que temos que enfrentar as aflições. As aflições, quem venceu ela não foi você, foi o Senhor. Então, quando a aflição vier, você leva para o Espírito Santo, leva para Deus, e Ele vai acalentar o seu coração e resolver as suas aflições. Ele vai te pegar no colo, Ele vai te amparar. Mas nós queremos resolver o problema. Nós pensamos que temos que brigar de novo. Nós pensamos que temos que fazer tudo de novo. Nós temos que passar e confiar no Senhor, que já venceu. Por isso é que ele diz, eu vos dou a paz diferente. É uma paz que eu venci, que eu conquistei. Dê autoridade. Então, a situação sua pode ser adversa, pior do que você imagina, nada daquilo que você pensa, porém, ela pode ser a calamidade de Jó, mas você consegue manter na linha espiritual e da mente, porque o Senhor venceu antes. Então compreenda isso. A vitória não é você que conseguiu, foi o Senhor. Então você tem que levar para Ele. Pegue as suas dificuldades, sejam elas quais forem, e entregue para o Espírito Santo. Aí você vai começar a ter paz. A paz, quando você entra no sistema de querer encarar as suas dificuldades, você se iguala com o mundo. Aí você vai tentar conseguir coisas do mundo para resolver os seus problemas. Mas a sua fonte não é do mundo, ela é do Senhor. É o Senhor que batalha por você. É o Senhor que te deu a vitória. É o Senhor que te ampara. Ele é que te classifica. Ele é que diz para você o que deve ser feito. Deus conhece todas as nossas aflições. Ele conhece tudo aquilo que nós passamos. Agora podemos perceber, ao que o versículo diz, que sabes todas as coisas, e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Depois de um Jesus Cristo revelado, eles dizem, agora nós sabemos que realmente você veio de Deus, e por isso nós cremos nas suas palavras. Irmãos, quando você passar pelas dificuldades, e Deus se revelar nela, você vai saber, gente, eu estou no caminho certo, o negócio funciona mesmo. Você vai aumentar a sua crença, você vai saber que Deus é Deus.
Com essas poucas palavras eu falei para uma pessoa que eu estou discipulando. Aí essa pessoa um dia me ligou e ela começou a crer em Deus, recém-convertida. E eu falei, você tem que derivar suas experiências no Senhor e começar a se comportar, e deixa o Senhor, porque um dos grandes incômodos dessa pessoa é que ela não ouvia a voz de Deus. Aí eu vou dizer, você vai ouvir na experiência do dia a dia. Aí um belo dia ela me ligou, isso agora recentemente que eu comecei a discipular. Aí ela me liga e fala assim, vivi a experiência com Deus. Aí depois ela virou para mim e falou assim, eu acho que eu vivi, mas eu vivi. Ela diz assim para mim, eu estava com dificuldade para pagar uma conta. É uma arquiteta. Estava com dificuldade para pagar uma conta. Aí, eu não tinha dinheiro. Aí eu fui pedir a Deus. Deus, resolva a minha situação. Você acredita que com menos de 1 minuto eu recebi uma mensagem no celular dizendo assim, você acabou de receber um Pix? Aí ela perguntou assim para mim, será que foi de Deus mesmo? Eu falei assim, não, deve ter sido do banco. Deve ter sido do banco. É claro que foi. A experiência é assim. Então você precisa de apresentar as suas dificuldades para que Deus atenda sobre elas. Entenderam? Apresente para o Senhor. Outra coisa, não se desanime diante das aflições do mundo. Jesus venceu todas as aflições. Contudo, tenham ânimo. Ele venceu o mundo, é o que ele está dizendo na parte C do que nós lemos. Então não deixe as aflições mundanas te jogar no buraco. Você tem solução para ela, está aí, dentro de você. A Bíblia diz que nós somos o quê, hein, irmãos? Mais que vencedores em Cristo Jesus. O que é ser mais que vencedor? Entenda uma coisa, você não é vencedor. Sabia disso? Você é mais do que vencedor. Vou te ensinar esse versículo. Por que você é mais que vencedor? Porque alguém já venceu antes. Então não tem como você vencer de novo. Você é mais do que vencedor. Porque você segue alguém que já venceu antes. Nós somos vencedores por natureza. Já nascemos com a vitória. O seu futuro já está garantido. Vida eterna. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos concluir? Conclusão. Jesus Cristo, Ele é a nossa vitória diante de todas as dificuldades que o mundo nos impõe. Não deixe por menos. O Senhor é a sua bandeira. O Senhor é quem te guia. Você tem o estandarte da vitória já garantida. Reina o Senhor sobre a sua vida e tremam os povos. O Senhor abençoe você e te guarde em nome de Jesus. Amém.